Agora, um adendo importante aqui é com relação à observação do artigo 977 do Código Civil, quando for haver uma transformação. Então tem um empresário individual e ele quer fazer uma transformação para sociedade, na forma do parágrafo 3º. Então o 977 do Código Civil, ele traz uma restrição ao princípio dessa liberdade, da livre iniciativa, e recebe críticas por isso, mas você precisa memorizar para concurso público e também saber isso para a prática. Então o 977 do Código Civil traz essa restrição de cônjuges constituírem sociedade empresária entre si e que estejam casados no regime da comunhão universal de bens ou separação obrigatória de bens. Então o empresário individual, ele quer fazer uma transformação, ele tem que ver o regime de bens dele e não pode fazer isso com o seu cônjuge se o regime for da comunhão universal ou separação obrigatória de bens. Por que isso é assim, pessoal? A razão de ser dessa regra é que na separação obrigatória de bens não pode haver comunicação de bens nenhum. Então, se permitisse isso para transformação ou constituição de uma sociedade empresária, haveria comunicação de bens que a lei proíbe. Então, olha aí na tela. Nos termos do 1641 do Código Civil, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento nessas hipóteses. Então, se fosse permitido a constituição de uma sociedade empresária, haveria uma burla a essa regra aqui. E a vedação com relação à comunhão universal de bens é porque, para haver uma sociedade, precisa-se haver uma conjugação de patrimônio. Mas se a comunhão já é universal, não há comunhão de patrimônio, é o mesmo patrimônio. Então esse é o motivo. Agora, críticas para uma prova discursiva, você poderia falar que essa regra é anacrônica, porque em 2019 surgiu a possibilidade de sociedade limitada unipessoal com um único sócio. Então, por conta disso, não haveria sentido em se permitir a constituição de sociedade empresária com cônjuges que possuem esse regime de bens, da comunhão universal de bens, já que na sociedade unipessoal pode haver um patrimônio único. E um argumento para criticar essa vedação com relação à comunhão universal é que, mesmo na comunhão universal, que importa a comunicação de bens presentes e futuros, há alguns bens, existem bens que estão excluídos da comunhão. Então, poderia haver o quê? Uma restrição nesse sentido, que os bens ali que fizessem parte dessa conjugação para a sociedade fossem esses excluídos da comunhão. Então, não precisaria haver uma restrição de 100% de possibilidade. Importante você conhecer esse enunciado do Conselho de Justiça Federal, que restringe essa exigência para sociedades constituídas após a vigência do Código Civil de 2002. E também é importante conhecer o enunciado 205, que fala que a vedação é para a mesma sociedade e aplica-se tanto à participação originária quanto à derivada. A originária é quando está constituindo ali naquele ato a sociedade. Na derivada é quando um cônjuge já é sócio, aí entra o outro para formar a sociedade, ou naquele caso lá de transformação. Um dos cônjuges é empresário individual e quer fazer a transformação, do parágrafo 3º lá do 968. Esse é o caso de participação derivada, também não pode. Então isso é muito importante para a prova discursiva, você saber nomear as coisas, falar da participação originária, participação derivada. Muitas vezes em prova você não lembra o número de enunciado, o número de artigo de lei, mas se você lembrar as palavras-chave, você enriquece a sua prova. Então é isso. Se você gostou, deixa o like e não esqueça de compartilhar. Até o próximo vídeo. Um abraço.